Então, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Eu entrei aqui, né, numa entidade conservadora, né, e estava escrito smoking free, né, quer dizer, já era proibido fumar, e pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido, não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que eu entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então, olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte: se o dono do lugar, que é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem. Se ele não admite, você não pode dizer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante. Então, ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário, né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro, então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso? Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz, agora está tudo proibido. Né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. É curioso que, vamos dizer, a situação totalitarismo é definido por isto, quando o Estado é mais forte do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isto é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Eu digo, tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. E daí que fazem tantas exigências. Esse pessoal que está tentando montar o Partido Federalista há 30 anos, pergunte para eles se é possível. Então, por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível, porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então, você tem uma situação que o Jacob Bauman chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. E isso quer dizer que certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer A. Por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente
colocam, não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, no fim fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura, por quê? Porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlado pelo governo, que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Aqui está sendo implantado rapidamente. Outra coisa, as mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com a lista dos projetos de controle das entidades religiosas que estão para ser votados na Câmara de Deputados e Senado. Então, um projeto proíbe isso, outro proíbe aquilo, outro proíbe isso, outro proíbe... Por exemplo, um projeto proíbe você fazer qualquer crítica. Você não pode dizer que o homossexualismo é pecado, você não pode dizer que sodomia é pecado, Você vai ter que dizer que Sodoma e Gomorra é um lugar maravilhoso, agradável a Deus, etc. Você não pode dizer, por exemplo, que bruxaria é ruim. Por exemplo, eu li no livro do Pierre Verger, que a cultura ioruba, ela tem lá ritos para você fazer cair o pênis do adversário. Você não gosta do jeito, você faz lá um rito. O pai você faz um rito, olha, vai cair o peru do seu fulano. Tem outros ritos feitos para a pessoa morrer. Tá certo? Então, se esses ritos não funcionam, eles são charlatanismo. E se eles funcionam, eles são homicídio. Homicídio, agressão. Você não pode dizer isso, embora seja uma verdade óbvia. Por enquanto ainda pode. Ainda não está proibido, tá certo? Mas as leis que proíbem isso já estão sendo viabilizadas. Tem uma outra lei que determina que as igrejas têm que pagar impostos sobre o dinheiro coletado. Ora, em primeiro lugar, isso é quase impossível, porque não sabe de onde veio o dinheiro, Por exemplo, tem lá uma caixinha onde você põe o dinheiro quando sai da missa, não tem nome, não tem nada. Isso quer dizer que o dinheiro que você deu para uma obra que você considera santa e divina, agora passa a ser do governo. Então, se o governo é, por exemplo, um governo comunista, você, ao contribuir para a Igreja Católica, você está contribuindo para o Partido Comunista. Pelo Código de Direito Canônico, o católico contribui para o Partido Comunista e está automaticamente excomungado. Então estão pondo você numa situação de excomunhão automática. Basta isso para você liquidar a igreja. Por exemplo, o senhor Frei Beto, ele diz que ele é um sujeito tão bom, uma alma tão caridosa, que ele usou da sua influência em Cuba para convencer o Fidel Castro a permitir que os católicos se inscrevessem no Partido Comunista. Olha como ele é bom. Só que quando você se inscreve no Partido Comunista, você está automaticamente excomungado. Então, ele concedeu a todos os católicos de Cuba o direito à excomunhão. É assim que se faz as coisas. É por pequenas modificações. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo, então, são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Criar a possibilidade desse recuo é o que eu estou tentando aqui. Mas, veja, somente criar a possibilidade do recuo não quer dizer que isso já está realizado, ainda falta muita coisa para fazer. Vocês vão precisar de 5 anos no mínimo para isso, É por isso que eu peço encarecidamente que nesse ínterim não participem de debates, não deem palpite em nada, não julguem coisa nenhuma, se dediquem somente a estudar e fortalecer-se.
Tá certo? Assim como um garoto que está estudando na academia de boxe, ele não vai participar de torneio enquanto isso. Né? Ele vai continuar treinando até que o treinador diz, bom, agora você está pronto, agora você pode subir no ringue e enfrentar o fulano, mas não antes disso. Né? Porque senão você vai apanhar. Então, como essa influência cerca as pessoas por todos os lados, e ela não cerca só positivamente, esse é o dado mais importante. Ela não cerca por uma propaganda direta, mas pela supressão das possibilidades diferentes. Quer dizer, você não fica sabendo de uma série de coisas. Então você não tem condição de inventá-las por si mesmo. Né? Então, isso quer dizer que milhares de possibilidades que o ser humano teve ao longo dos milênios, de repente saem do repertório. Você não vai poder inventar uma civilização inteira. O único jeito de você conhecer essas possibilidades é através do estudo, mas não do estudo que a própria sociedade está fornecendo. Você vai ter que buscar um estudo por conta própria. Então, isso significa que para você sair disso não basta nem ser um gênio. Porque você precisa ter uma forma específica de gênio, que é o gênio do autodidatismo, que é uma coisa raríssima. Os maiores gênios da humanidade não foram autodidatas nesse sentido. São Tomás de Aquino aprendeu com Santo Alberto Magno, Aristóteles aprendeu com Platão, Platão aprendeu com Sócrates, Sócrates aprendeu com quem? Não se sabe. Então, diz o Léo Strauss, ele diz toda tradição de ensino é um sujeito que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com o primeiro que não aprendeu com ninguém. Aprendeu com Deus. E quando as tradições se rompem, às vezes providencialmente aparecem pessoas capazes de restaurar por conta própria. Eu sei que eu sou um desses. Tem muita coisa que eu aprendi que eu jamais teria podido aprender, seja na Universidade Brasileira, seja no meio editorial brasileiro, seja na imprensa cultural brasileira, eu não teria meios de. Né? Mas eu nasci com um desconfiômetro que me dá a medida certa da minha ignorância, ou seja, eu tenho uma intuição do que me falta saber. Eu digo, para entender tal coisa, eu precisaria saber tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra. E o fato é que eu não sei. Então eu vou ter que procurar exatamente essas coisas. Né? Poucas pessoas têm isso. Né? Então, isso significa que vocês têm que tomar consciência de que todos vocês, pelo menos que estão com menos de 30 anos, vocês foram formados no meio disto. E muitas atitudes que lhes parecem naturais foram improvisadas anteontem e oferecidas a vocês como única alternativa possível. E muitos julgamentos espontâneos que vocês fazem refletem isso. Eu dou o exemplo, por exemplo, dos conselhos antitabagísticos, né? Vamos dizer que é o mais frequente hoje. Conselhos antitabagísticos, ou, de modo geral, conselhos de saúde não solicitados. Não coma tal coisa, coma tal outra. Ora, que eu saiba, os cuidados com a saúde sempre foram uma parte da vida privada, ao ponto de que um médico não pode lhe impor um tratamento. Se o médico diz, aqui meu filho, você está com câncer no cérebro, você vai morrer em uma semana. Posso operar? O sujeito diz, não. Vou dar um exemplo. O Darcy Ribeiro, um antropólogo, comunista pra caramba, mas que era um homem, a certo ponto, um sujeito muito engraçado e criativo. Ele estava no hospital com câncer. Para ser operado. Iam arrancar metade dele. Daí alguém disse para eles, olha, nesse tipo de câncer existe 30% dos casos que são autorremissivos. Quer dizer, eles curam sozinhos, não se sabe como. O Darcy ouviu isso e falou, tô nessa. Eu sou um desses, eu vou para casa. E foi para casa e viveu mais 30 anos. Fugiu do hospital. Graças a isso viveu mais 30 anos. Porque se tivesse operado, opere, mas faz bomba de cobalto, mas não sei o que, não dura mais 2 anos. Mesmo pessoas que têm conhecimentos suficientes para reagir a isto, às vezes não reagem. O meu falecido amigo, Dr. Miller, que é um dos camaradas que mais entendia de medicina e saúde no mundo, ele teve esta fraqueza. Ele pegou um câncer no nariz e ele, por pressa, aceitou o tal tratamento cobalto. Em 2 anos estava morto. Então, por exemplo, este tipo de pressão
do establishment médico é uma das coisas mais indecentes e imorais do mundo. Por quê? Porque se você somar o número de pessoas que são vítimas de erros médicos nos Estados Unidos, não há nenhuma outra causa de morte que supere isto. São 800 mil pessoas no mínimo que morrem por ano aqui. A AIDS não mata isso tanto, doença cardíaca não mata isso, doença pulmonar não mata isso, câncer não mata tanto. Em geral matam 50, 60 mil, 800 mil. É uma coisa monstruosa. Por que mata? É muito simples. A medicina não é uma ciência exata, aliás, não é uma ciência. É uma técnica no qual confluem uma multidão de ciências diferentes que às vezes se ajeitam muito mal ali dentro. Então, por assim dizer, toda medicina é experimental. Toda ela. Mesmo que seja um tratamento consagrado, eu digo, bom, consagrado num certo número de casos. Não é isso? Então, quer dizer, a margem de erro ali é muito grande, não por culpa dos médicos, é porque é. Entendeu? Então, a constatação disso e a própria ideia de que a medicina procura se reger por um critério de confiabilidade científica deveria, na mesma hora, proibir que a classe médica se arrogasse autoridade sobre a sociedade. Aliás, isso se aplica a toda a ciência. Se, vamos dizer, a essência do processo de conhecimento científico é a sua autocorreção permanente, então, evidentemente, ela em nenhum momento da sua existência, ela pode se arrogar a autoridade de proclamar uma verdade científica, muito menos uma verdade científica que se impõe a toda a sociedade. O máximo que ela pode dizer, até o estado presente do conhecimento parece que é assim, mas pode ser que a gente descubra amanhã que não é assim. Então, isso quer dizer, a ciência nunca pode ser uma fonte de autoridade. Muito menos pode ser fonte de autoridade uma técnica que não tem sequer uma estrutura científica interna. Quer dizer, qual é o estatuto epistemológico da medicina? Eu digo, bom, esse é um dos maiores abacaxis que pode ter na filosofia, isso aí. Você definir qual é precisamente o estatuto epistemológico da medicina. No entanto, veja, no tempo de Napoleão, um assessor de Napoleão já observou isso aqui. Tão logo esses médicos se imbuem de ideias materialistas, eles querem mandar no mundo. Ele disse isso, eu acho que foi em 1808. E isso vem se confirmando cada vez mais. Porque além da classe médica, a classe médica se alia à indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Aqui, você fala de indústria farmacêutica, você está falando do Rockefeller. Né? Então, o que os Rockefeller querem mandar no mundo, eles mesmos não escondem. Eles estão tentando isso há várias gerações. E é evidente que classe médica e indústria farmacêutica têm uma simbiose. Eu sei porque eu fui editor de revista médica e te digo para você, os laboratórios determinavam o conteúdo do que saía nas revistas científicas. Então, quer dizer, a possibilidade de uma pesquisa totalmente independente da indústria farmacêutica, ela existe, sem dúvida, no meio médico, em certas revistas, certas publicações, que por sua antiguidade, né, e por serem, às vezes, subsidiadas por entidades independentes, conservam sua independência, como, por exemplo, Lancet, na Inglaterra, deve ser a melhor revista médica do mundo. E o BJM, British Journal of Medicine. Pois bem, esses dois já foram pegos nos últimos anos fazendo trapaça para favorecer a indústria farmacêutica, coisa que jamais tinha acontecido antes. Então, é claro que esta intromissão da classe médica na vida privada dos cidadãos é um elemento fundamental do totalitarismo mundial. Agora, se você, por medo de uma doença, você aceita isso, você já virou cidadãozinho da nova ordem mundial, que vive com medo e esperando que os outros o salvem. Então você aceita autoridades. Né? Então, diante disso, olha, meus filhos, eu estou com 62 anos, eu estou fumando há 47. 2 ou 3 maços de cigarro por dia. O pessoal da minha geração, tudo já teve infarto, hemorroida, 5 pontos de safena, etc, etc. Não venham me dar lições de saúde, porque, obviamente, meus filhos, vocês vão morrer antes de mim. Se continuarem com essas ideias, vocês vão morrer antes de mim. Porque não existe nada que danifique mais a saúde do que a perda da sua integridade pessoal.
Se você perde a unidade da sua personalidade, você começa a decompor na mesma hora, meu filho. E você se torna vulnerável a tudo. O seu sistema imunológico vai para o brejo. Veja, a abertura e vulnerabilidade do cidadão à influência do meio é a mesma coisa que a abertura e vulnerabilidade aos vírus, meus filhos. É exatamente a mesma coisa. E você não é capaz de se defender nem de um zum-zum que passa pelo ar, como é que você vai se defender de um vírus? O sistema imunológico depende muito da sua vontade de integridade, que é a sua autodefesa fundamental. Você perdeu isso, eu digo, bom, não adianta pedir socorro para a classe médica, o médico não pode te dar isso de volta. Tá certo? Note bem que isso não implica, vamos dizer, impugnar a profissão médica, não é o que eu estou fazendo, evidentemente. Eu estou impugnando a autoridade pública dela. Médico, para mim, é um profissional, como outro qualquer, que você consulta. Por que chama consulta? Porque você vai consultar, você vai fazer uma pergunta para ele. Ele não vai te dar uma ordem, ele vai te dar o quê? Uma consultoria. E você tem todo o direito de consultar um médico e outro, e outro, e outro, e cada um te diz uma coisa diferente, e você tem que tirar uma somatória, a decisão é tua. Então, médico, para mim, é um profissional como mecânico de automóveis. Ele leva lá o seu carro, o mecânico diz, é isso, assim, assim. Daí você desconfia, fala, não, eu acho que não é isso. Outro dia chegou um eletricista na minha casa e me cobrou $200 para fazer um conserto lá. E eu disse para ele, meu filho, essa instalação aí, ela não vai aguentar. Se você ligar um aquecedor e um computador, vai queimar. Ele disse, não, gente, queimou. E se os eletricistas começarem a ter autoridade pública como os médicos? Então, certamente, o número de instalações queimadas vai proliferar como proliferou o número das vítimas de erro médico. Graças a Deus, não aconteceu ainda. Nem os eletricistas, nem os mecânicos de automóvel fazem parte da nova ordem mundial. Mas tudo isso eu estou dizendo para que vocês tomem consciência de que estas fraquezas que são criadas em nome de um novo modelo civilizacional que está criando, elas não estão fora, elas entraram dentro de vocês há muito tempo. E você vai ter que tirá-las uma por uma. Se você quiser realmente chegar à altura de você poder ter uma visão independente, uma visão realmente crítica disto, você precisa sair, você precisa se desaculturar. Se desaculturar significa o seguinte, você não vai aceitar mais nenhum valor nem critério dominante. Você vai escolher os valores após tê-los examinado e confrontado com outras possibilidades. De onde você vai tirar essas possibilidades? De outras sociedades, de outras épocas, dos clássicos da literatura, dos clássicos da filosofia, das antigas religiões, etc, etc. É aí que você vai tirar. Isto, filho, leva muitos anos para você fazer. Eu digo, o mínimo suficiente para equipar você para fazer isso é 5 anos, mas não quer dizer que você vai conseguir isso em 5 anos. Eu estou fazendo isso há muitos anos e de vez em quando eu ainda me pego cedendo a uma coisa dessa. Então, vocês não tenham dúvida que o projeto de nova ordem global já fracassou. Ele será um fracasso. Ele não vai se implantar. O que ele vai é como o Reich de 1000 anos do Adolf Hitler, tá entendendo? Que dura 12 anos, dá um prejuízo desgraçado, mata um montão de gente e só deixa lágrimas e sangue pelo caminho. É isso que eles vão fazer. Eles não vão prosperar. A prova de que não vão prosperar é que, como eu tenho dito há tempos, existem 3 projetos de governo mundial em concorrência, ora colaborando entre si, ora tendo conflitos. Primeiro, o velho projeto comunista, que nunca acabou, a KGB está lá no lugar, está funcionando, está indo bem, sobretudo na América Latina está indo muito bem. O segundo é o projeto islâmico. E o terceiro é o projeto dos globalistas, do Grupo Bilderberg, CFR, etc, etc. Esses 3 grupos são enormemente poderosos. É difícil até você saber ali, vamos dizer, quem tem mais dinheiro, por exemplo. É quase impossível. Então, o dinheiro é tanto, que eu acho que se equivalem. Passou de 10 trilhões, já não dá mais para você, né, fazer uma avaliação. Você entra como é que se diz? De Leibniz, o que é infinitamente pequeno, infinitamente grande, isso é uma diferença que a gente não pega mais. Porém, as rachaduras na aliança entre esses 3 já começaram a aparecer. Por exemplo, lá no encontro de Copenhague,
né? O camarada da Arábia Saudita, de repente, ele começou a dizer que não existe aquecimento global. Ora, faz décadas que essa turma dos árabes está financiando gente, financiando os aquecimentistas aqui. E se eles fizeram as contas e viram que esse negócio é prejudicial para eles? Né? Então mudaram de ideia de repente. Então, de repente começa a haver as rachaduras. Eles não vão prosperar porque o acordo entre essas três forças a longo prazo é impossível. É possível a curto prazo e tem funcionado. Você vê, por exemplo, na Inglaterra, né, o príncipe Charles, que é um membro do Bilderberg, que portanto é um globalista ocidental, né, ele é o maior protetor dos muçulmanos na Inglaterra. E ele próprio está profundamente comprometido com isso porque ele é um discípulo do falecido Sheikh Abu Bakr Sirajuddin, que é um indivíduo que um ex-diretor do Museu Britânico chamado Martin Lings, a quem eu conheci e que tive como meu amigo enquanto ele durou. Então ali é uma colaboração estreita de globalismo ocidental e Islã, mas de repente um pode pisar no calo do outro, né? E, por exemplo, se essa elite britânica chegar com uns e falar, peraí, esses muçulmanos aqui já foram longe demais, eles vão nos derrubar. Daí acabou a aliança. Na França isso já está acontecendo. A hostilidade para com os muçulmanos é crescente na França. Primeiro os franceses abriam todas as pernas, abriam as pernas e braços, né? Porque tudo que é anti-americano o francês adora. Tá, manda vir os muçulmanos. Opa! De repente começaram a achar ruim. Isso, né? E os judeus, que são os maiores cretinos de todos, que sempre apoiam tudo que é contra eles mesmos. Né? Deram dinheiro para tudo quanto é movimento de esquerda, o movimento de esquerda apoia os árabes, e os árabes saem batendo em judeu na rua de Paris. E daí o judeu, depois de 30 anos de apanhar, ele diz, puxa, eu acho que eu dei dinheiro para os caras errados. Entendeu? Católico é a mesma coisa. Né? Abre porta, janela e tal para o inimigo e depois descobre que levou prejuízo. Então, vamos dizer, todas essas coisas mostram rachaduras no sistema da nova ordem mundial antes dela chegar a se implantar perfeitamente. Então, o que nós vamos viver no futuro não é um mundo globalizado onde um governo central controla tudo. Não, é um mundo de conflito de vida e morte entre três poderes globalistas. Quer dizer, as nações vão desaparecer como entidade, mas elas não serão absorvidas no sistema central. Serão absorvidas num dos três blocos. Esses blocos não são blocos nacionais, são blocos multinacionais. Tá certo? Multinacionais e que têm uma boa parte do seu poder dentro do território inimigo. Não há fronteiras nacionais. Quando você fala, por exemplo, o Islã, é todos os países islâmicos e mais os muçulmanos que estão no exterior, inclusive que estão nos Estados Unidos. Se você fala comunismo, digo, bom, não quer dizer a Rússia. Na Rússia está cheio de anticomunista, mas para compensar, a KGB está cheio de agente em toda parte. Então não são fronteiras geográficas. Do mesmo modo que os muçulmanos estão espalhados pelo mundo todo, e existe uma faixa imensa de muçulmanos enrustidos, infiltrados nas várias igrejas pelas tarikas, que são organizações esotéricas islâmicas. Eu sei isso porque eu vi isto. Né? Então não são fronteiras nacionais, quer dizer, o quadro de relações internacionais. Quem está estudando relações internacionais, digo, pode parar, você está perdendo seu tempo. Você vai estudar relações internacionais por uma situação antiga, onde tudo dependia dos estados. Que hoje em dia, o negócio chamado movimentos, o portador do poder não são os estados, são movimentos que controlam estados. E que com a maior facilidade podem passar de um estado para outro. Né?